E aí, galera, tá começando mais um Pod 5. Eu sou a Júlia Violim. Meu nome é Vitor. Estamos com uma presença maravilhosa aqui com a gente, que é a Vanessa. Olá. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, viu? A gente agradece. Tô muito você feliz. tirou um tempinho seu pra estar aqui com a gente. Imagina, eu que tô muito feliz de estar participando. A gente sabe algumas coisas de você por conta do nosso querido Arnaldo. Sim. Ele contou algumas coisas pra gente que deixou a gente muito tocado. Sim. E a gente tá aqui pra falar sobre, mas não diretamente, porque não é sobre só isso a sua vida. Ah, sim, com certeza. E a gente gostaria de saber como que você conheceu o Arnaldo, como que foi o começo. Sim. O Arnaldo eu conheci numa cidadezinha chamada Mirassolândia. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Fica próximo, bem pertinho de Peguá. Anos 90 e alguma coisa. O meu pai, eu sou de Rio Preto, né? Minha família é de Rio Preto. Mas o meu pai, ele tinha uma propriedade rural próxima a Mirassolândia, muito pertinho. Uns 10 minutinhos de carro. E aos finais de semana, nós íamos para lá. Ele gostava de levar a família toda, né? E nós passávamos os finais de semana no sítio, né? Bom, eu acabei conhecendo, através do meu pai, acabou conhecendo uma família de Mirassolândia, um casal. E ele ficou amigo desse casal. Esse casal tinha um filho, mais ou menos da minha idade, um pouco mais jovem. E nós ficamos amigos, né? Aí ele disse pra mim um dia, olha, tem uma turma legal aqui, né? Pra gente sair no final de semana. Nessa época eu tinha 16 anos. Certo. Pede pro seu pai pra trazer vocês pra cá no sábado à noite e tal, e a gente encontra com essa turma e tudo mais, tá? E aí, eu fui, né, um sábado à noite, e ele me apresentou pra várias pessoas lá. Entre essas pessoas, eu acabei conhecendo o Arnaldo. Primeiro o Jairo, que era um grande amigo dele, Sim. um amigo muito próximo. E em seguida o Arnaldo, né? Ele tinha 13 anos na época. Ele era muito menininho. Aham. E ficamos amigos, né? Sim. Segundo ele me contou agora, né? Depois que nós nos reencontramos, ele era apaixonado por mim na época e tal. Ele contou pra gente. Segundo ele nunca falou isso pra mim. Primeiro porque esse amigo dele muito próximo se encantou por mim na época. Ele chegou até naquela época pedir em namoro, né? Sério? Sério. Ele chegou a me pedir em namoro na época, mas eu disse que não, que eu o via como um amigo mesmo e tal. E ele também disse que, além disso, naquela fase que nós estávamos, uma menina de 16 anos é praticamente uma mulher, né? E um menino de 13 anos é ainda um menino. Sim. Então, ele achava que não teria chance nenhuma comigo, então ele preferiu ser amigo. Né? Esperto. Sim. E aí, nós convivemos muito tempo, né? Até que o meu pai acabou vendendo a propriedade lá. Eu parei de frequentar a cidade. Naquela época não tinha internet, rede social, enfim. E nós acabamos que nos afastamos totalmente. Perdemos o contato e nunca mais nos vimos. Eu me casei, né? Tive 2 filhas. Em 2013, o meu falecido marido hoje foi diagnosticado com uma doença grave, com câncer, já num estágio muito avançado. E em 2014, ele faleceu, né? Uhum. E aí, eu fiquei numa situação financeira muito complicada na época, porque a gente dependia, eu e as meninas, né? As minhas Sim. 2 filhas, nós dependíamos financeiramente dele, muito.
E quando ele faleceu, nós ficamos assim, sem renda nenhuma. Você não né? teve apoio da família? Eu tive da minha família. Da sua família. Muito apoio da minha família. Foi assim, foi essencial nessa fase, né? Sim. Eu me vi numa situação, quando ele faleceu, eu estava quase com 36 anos. E eu me vi numa situação de ter que voltar para casa dos meus pais com 2 filhas. E assim, eles tiveram que pagar para mim na época as contas básicas da minha casa, energia, luz, energia, água, porque eu não tinha como pagar. Bom, eu já estava morando, voltei para casa dos meus pais, né, como eu disse, com as minhas 2 meninas, estavam morando lá. E uma amiga muito próxima, muito querida, me falou, porque eu era formada em Direito, eu me formei na Unirp, em Direito, na turma de 98. Mas eu nunca havia exercido a profissão. Você não curtiu? Não, na época, quando eu me formei, eu trabalhava num cartório extrajudicial, aqui em Rio Preto mesmo. E eu estava bem lá, eu ganhava bem, eu não quis me aventurar. Né? Falei, não vou. Na verdade, eu prestei a faculdade de Direito com o intuito de prestar concurso e tal. Aí, e não cheguei nem a prestar o OAB na época, né? Eu não falei, né? Não vou advogar, não vou prestar o OAB agora, mas pra frente eu faço isso. E foi passando. Então, assim, eu me vi numa situação em que eu tinha a graduação, mas eu não tinha experiência nenhuma, né? E eu não era advogada, né? Porque eu não tinha inscrição na ordem. Então, é uma situação bem complicada. Aí, essa amiga falou, olha, eu tô querendo estudar para entrar num cursinho, estudar para concurso da magistratura, né? Que é para juiz. No caso, ela, juíza do trabalho. Por que você não entra comigo, né? Eu peguei e falei, olha, eu tô muito desatualizada, eu tava fora do mercado, né, fazia muito tempo. Falei, eu acho que não, eu tô muito abaixo desse nível. Mas estudar para concurso é uma boa, porque era o foco, era o meu foco quando eu prestei a faculdade de Direito, né? Porque aí a vida da gente vai por alguns caminhos que, né, algumas coisas vão ficando. E aí, coincidentemente, tava para sair o edital para o concurso de escrevente do TJ. Eu falei, olha, daria para mim, né? Seria ótimo. E eu me matriculei num cursinho para estudar. Esse cursinho foi muito importante na minha vida, porque eu cheguei no cursinho, primeiro dia de aula, peguei a apostila, né? A recepcionista me entregou a apostila da aula do dia. A primeira aula era Direito Constitucional. Quando eu olhei o nome da professora, era uma amiga minha de infância. Nossa, imagina a nostalgia, né? Tudo que bateu. Exatamente. Eu olhei e falei, eu não acredito, né? Vou ter aula com a minha amiga. Então, eu até brinquei com ela no dia. Ela era assim, nós estudamos juntas no Miseara desde a 7ª série, né? E eu frequentava a casa dela, ela frequentava a minha casa, muito amiga mesmo. E aí eu fiz até uma brincadeira. Eu entrei na sala, sentei na primeira fileira, né? Não falei nada. E fiquei lá. Ela entrou, aí ela, bom dia, né? Se apresentou, eu vou dar Direito Constitucional pra vocês e tal. Aí ela me olhou assim, ela bateu o olho em mim. Vanessa, o que você tá fazendo aqui? Ela me reconheceu na hora, né? E aí eu falei, né, pra ela, eu falei, depois eu te explico tudo, né? Nos abraçamos e tal. E esse encontro, além de maravilhoso, porque eu tava revendo uma amiga de muito, muito tempo, né? Que há muitos anos eu não via, foi, assim, decisivo pro meu reencontro com o Arnaldo. Porque ele era amigo dela, eles deram aula juntos, mas era uma coisa que eu nem sonhava, porque eu conheci eles em locais completamente diferentes. Você lembrava dele? Às vezes, tipo assim, eu era amigo dele e tal. Então, eu lembrava, né? Mas assim, falar que eu pensava naquele tempo todo que eu não o vi mais, eu não pensava, né?
Mas aí, esse dia, um dia lá no cursinho, ela falou, Vanessa, vamos tirar uma foto e postar no Facebook? Falei, beleza, vamos. E tiramos a foto, postamos. E depois de um tempo, eu vejo um comentário na postagem. Vanessa, não sei se você vai lembrar de mim, eu sou o Arnaldo de Mirassolândia, né? Ele me reconheceu, que ela me marcou. Hã? E você lembrava? Lembrava, lógico. Quando eu vi, que eu li o comentário, lógico, imediatamente, né? E aí eu respondi, claro que eu me lembro de você. Nossa, que bom, né, e tal. E nos adicionamos, né, no Facebook. E quando eu vi a foto dele... você perguntou, né, se eu lembrava. A imagem que eu tinha dele era de um menininho de 13 anos, né? Quando eu vi a foto dele, um homem me impactou, né? E eu cheguei a entrar no Facebook dele. E ficar vendo, né? Foi lá dar uma xeretada no Facebook dele. E aí eu falei, nossa, como que ele tá diferente? Como que ele ficou um homem interessante? Eu pensei, né? Como que ele ficou um homem interessante? Mas eu vi na página dele que ele estava noivo. Ele estava noivo, ele estava comprometido. Complicado. Aí eu pensei, perdi, que pena, né? Paciência, né? Ficou com Deus. Fazer o quê, né? Tá. Mas nós chegamos a conversar em algumas oportunidades via rede social. Eu dei uma entrevista para o Diário da Região na época que eu estava estudando para concurso, né? Que a dona do cursinho me pediu. E saiu minha foto na capa e ele viu, né? E aí ele me mandou mensagem. Eu já estava apaixonado já há muito tempo. Casada, Miguelero. E aí chegamos a conversar e tal, mas, né? Tudo normal, como amigos. Aí, uma tarde, eu passei no concurso para escrevente, deu certo, estava aguardando chamar. E uma coisa também muito importante para mim foi eu passei na OAB também. Que era uma coisa que para mim... Foi tudo de uma vez? Praticamente, assim. Eu primeiro passei na primeira fase do concurso para escrevente. Estava aguardando a segunda fase, que é um teste de digitação. E nisso ia ter a OAB. Alguns amigos que estudavam comigo me incentivaram muito a prestar, mas eu achava que eu não ia passar, porque tanto tempo sem estudar, né? A temida, né? OAB e tal. Eu falei, eu não vou passar. E como que foi a OAB? Só uma curiosidade. Olha, pra mim, eu acho que eu também tive sorte. Porque eu acho que... Porque também para passar, além de dedicação, você também precisa um pouco de sorte, né? Na primeira fase eu fui prestar e caíram questões, assim, que eu tive facilidade para responder. E eu fiquei bem surpresa. Quando eu saí da prova, eu falei, nossa, né? Parece que eu fui bem. E aí a FGV divulgou, né, o gabarito à noite. Eu corrigi e falei, passei, gente. Meu Deus, né? Falei, não, agora eu vou estudar para a segunda fase. E isso treinando digitação para a segunda fase do concurso para escrevente. Então, foi meio tudo ao mesmo tempo mesmo. Aí, prestei a segunda fase para escrevente. Aí, estava aguardando sair o resultado, né? Uma ansiedade danada, aguardando o resultado. E a segunda fase da OAB é a mesma coisa. Porque você faz a prova, como ela é dissertativa, você tem que fazer uma peça jurídica, questões dissertativas. Você não tem como você saber o resultado, né? Ela vai ser corrigida e tal, então você vai ter que aguardar. A ansiedade. Super, super. E eu tava no meio de tudo isso, assim. Aí, um belo dia, essa minha amiga Karina, ela me manda uma mensagem, estava na casa da minha mãe e tal, e ela me manda uma mensagem. Vanessa, sabe o Arnaldo Vieira? Falei, sei, né? Ela falou assim, aí ela me escreveu, né? Ele perguntou de você bastante. Eu contei por cima tudo o que tinha acontecido com você, né? Mas parece que ele tá interessado. Aí eu falei, nossa, mas ele não era comprometido? Aí ela falou, olha, Vanessa, era, mas se ele tá interessado, ele tá solteiro, porque ele não é assim,
né? Ela falou, aí, num determinado momento, eu falei, não, se você achar, então, que ele tá interessado, fala pra ele entrar em contato comigo diretamente, né? E ela falou e ele entrou. E aí... Ele não perdeu um minuto, eu tenho Não. certeza. Fala pra ele entrar em contato. Não. Ele, assim, Foi manda assim. mensagem assim que recebeu. Foi muito rápido mesmo. Aí ele entrou em contato comigo via Facebook, né? E aí trocamos WhatsApp e conversamos muito pelo WhatsApp. Aí marcamos um jantar, um encontro, né? Pra gente conversar e tal. E aí ele foi me buscar, nós fomos a uma pizzaria. Só que o engraçado é que nós não comemos a pizza. Ué. Nós conversamos tanto. Eu comi acho que um pedaço da pizza e ele também um pedaço. Nós conversamos muito, né? Que ele me contou tudo o que tinha acontecido com ele e eu também, a mesma coisa e tal. E aí, naquela noite a gente decidiu que ia ficar junto, né? E aí naquela noite que aconteceu o primeiro beijo... Você acredita que ele lembra o dia? O horário. Aham. O horário. Ele lembra. Na hora que ele falou pra gente, comentando, eu falei, você lembra? Você lembra de tudo? Tudo ele. Eu lembro. Ele lembra. E aí, depois que ele me deixou em casa, eu tinha certeza que eu queria passar o resto da minha vida com ele, né? Mas eu fiquei, assim, um pouco constrangida de demonstrar isso. Porque eu falei, vou assustar ele, Ser né? emocionado. Exato. Aí, eu acabei de entrar em casa, uma mensagem dele, né? Aí, olhei, aí ele pegou e falou, escreveu, né? Dorme bem e tal. Aí eu falei assim, nossa, escreveu alguma coisa no sentido de que, eu quero você perto de mim. Aí ele pegou aí ele escreveu assim, eu quero você comigo. Né? Ele é muito... Isso me encantou muito nele, assim, né? Muito romântico. E ele sabia que ele queria desde o início. Ele não tem dúvidas, né? Quando ele quer uma coisa, ele não tem medo de demonstrar, ele é muito autêntico, né? É uma coisa tão difícil de achar hoje em dia. Muito difícil. E me encantou muito isso nele. E aí, começamos a namorar. O segundo passo foi que ele conhecesse as meninas, né? E já com toda essa certeza que ele tinha, e porque eu já o conhecia também, eu não tive dúvida nenhuma em apresentá-lo para as minhas filhas, porque eu tinha certeza que era para sempre, né? Uhum. E aí, ele conheceu as meninas gostaram muito dele. Os meus pais já o conheciam, né, da nossa adolescência. Foi só, assim, surpreendente pra todo mundo, né? Sim. Eu lembro quando eu contei pra um dos meus irmãos, ele, o Arnaldinho? Mas onde que você achou o Arnaldinho, Vanessa? Né? Foi assim, foi uma surpresa, né, pra todo mundo. Mas, e a família dele também, eles já me conheciam, né, da mesma época. E a família dele me acolheu. Encontrar com a família dele era alguma coisa que me preocupava um pouco, porque a gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Então, muito. Ele era solteiro, né? Ele não foi casado, ele não tinha filhos. O passado sempre condena a mulher, né? Exatamente. Esse é o medo de todo mundo. De todo mundo. Eu fiquei com muito medo, confesso. Eu falei, ele vai aparecer com uma mulher que foi casada, que é viúva, que tem 2 meninas, né? Minhas meninas, na época, eram 10 e 12 anos, mais ou menos, que elas tinham. Eu falei, nossa, né? Tô com medo, tô preocupada. Mas a família dele tem uma cabeça muito legal, muito sabe? aberta. Muito aberta. Eles me acolheram, os pais, as tias, as primas, sabe? Me acolheram de uma maneira, assim, que eu não esperava. Né? Então, foi tudo muito bom. Era pra ser. Era pra ser, desde o início. E aí, o nosso primeiro encontro foi no dia 25 de outubro de 2015. E em abril de 2016, nós estávamos indo morar juntos. Já. E nunca... morar junto, normalmente, em casal, sempre dá um problema. Em vocês, ele falou que vocês nunca brigaram. Então, a gente não briga. É uma coisa assim... Claro, a gente pode até
ter pontos de vista diferentes, assim, mas é muito na base da conversa mesmo. Nunca teve uma alteração de voz, ou mesmo um xingamento, alguma coisa assim. Nossa, eu não consigo nem imaginar falar alguma coisa ruim pra ele, assim, no sentido pejorativo. Não consigo nem me imaginar falando isso, né? Então, sempre foi um relacionamento muito, muito saudável. E anteriormente você já teve alguns outros relacionamentos? Você tem 2 filhas de outro relacionamento também? E essa experiência foi sempre parecida? Não, nada parecido. O pai das meninas, ele também antes foi um amigo. Um colega e depois um amigo. O conheci na escola também, né? E nós, quando eu terminei o ensino médio, a gente acabou que resolveu namorar. E entre namoro e casamento, eu devo ter ficado com ele aproximadamente uns 20 anos. Caramba! Entre namoro e casamento. Mais ou menos isso, né? Não sei se chegou a isso, mas mais ou menos isso. E assim, sempre foi um relacionamento muito tumultuado, né? Sempre desde a época do namoro, muito ciúme, né? Ele sempre demonstrou, sempre... Sim. Muito ciúme, um ciúme excessivo, sempre tentando me prender em casa o máximo possível, né? Então, brigava por conta de roupa. Essa roupa você não pode usar porque tá curta, porque tá mostrando a barriga, porque, né? E, então, assim, sempre foi muito tumultuado. E, por outro lado, ele se permitia fazer tudo o que ele queria, né? Então, durante o namoro, várias vezes eu fiquei sabendo de episódios em que ele saiu escondido, que ele foi para lugares sozinho, que ele poderia ter me levado, mas que ele não quis me levar, né? Porque ele queria ir sozinho, né? Então, várias coisas nesse sentido. Só que depois eu ficava com raiva, cheguei a terminar várias vezes o relacionamento por causa disso, só que depois ele ficava atrás de mim o tempo todo. Ele usava muito da manipulação? Muito, muito. E quando a gente não percebe, Não percebe, gente, não percebe. Eu ainda no namoro, um pouco, era porque, digamos assim, ele podia, porque ele era homem, né? Sim. Eu sou ainda de uma geração que ainda acreditava nisso. Na época, né? Homem pode, mulher... Exatamente. Não, mas isso é coisa de homem, né? Quantas vezes eu ouvi isso? E até né? hoje, no meu antigo relacionamento, eu escutei isso. Pois é. Então, eu acabava passando por cima, né? Tá bom, vai, então vamos voltar. Depois que a minha raiva passava e tal, né? Então, vamos voltar. E assim foi. Só que aí depois, quando eu fiquei grávida... né? A minha filha mais velha, eu era solteira ainda, quando eu engravidei dela. E nós não já estávamos numa fase bem ruim, de muita briga e tudo mais. Mas, então, eu não quis me casar com ele na época, né? Falei, não, eu não sei se a gente dá certo, estamos brigando muito e tal. A minha família sempre foi essencial, porque mesmo quando eu engravidei e tudo, eles me deram todo o apoio que eu precisava, né? Eu fiquei dentro da casa da minha mãe e tudo mais. Mas aí, por fim, depois que a minha filha nasceu, a Rafaela, ela nasceu em março de 2001, nós decidimos morar juntos, né? E aí, tragédia, né? Assim, muita briga, né? Dificuldade, a gente não conseguia conversar, a gente não conseguia se entender. E no começo, assim, quando você foi morar com ele demonstrou que tá tudo bem, era tranquilo no começo? No início era sempre tranquilo, né? Sempre. Só que depois começavam, né, os abusos e as brigas, né? De pouquinho em pouquinho e Exatamente. E eu cheguei até quando eu tinha só a Rafaela, eu cheguei até a ir embora de casa, né? Cheguei a voltar para casa da minha mãe. Nessa época, eu fiquei 3 meses fora de casa. Só que depois acabei voltando. E aí, fiquei grávida da minha mais nova, da Júlia, né? Quando a Júlia tinha mais ou menos 1 ano, ele quis casar. Não, vamos casar no civil, porque a gente tem as 2 meninas e tal.
E tá, então vamos, nos casamos mesmo, né? No civil e no papel. Mas assim, sempre o relacionamento era sempre a base de manipulação e de mentira. Sempre, sempre, né? Então, e você não consegue enxergar mesmo. Eu tive uma experiência de 1 ano só. Imagino 20 anos e quando terminamos, demorou 1 semana pra eu entender o que era, assim, sabe? Sim. Desde o começo. Então, eu olhava eu falava, eu era apaixonada. Nessa 1 semana que a gente terminou, eu ficava, nossa, eu amo ele, eu amo ele. E eu comecei a lembrar de coisas. Uhum. E quando eu comecei a lembrar, eu falei, gente, mas espera. Como que eu não... Como eu não via, Como né? eu não Enxergava. Na verdade, você vê, mas você não enxerga, Sim. né? Vivenciando esse tipo de situação. Exatamente. E assim, também a manipulação faz com que você sempre se sinta culpada, Sim. né? Então, acontecem certas coisas que você briga, que você se descontrola, e por conta de coisas que ele tinha feito, né? E aí, depois, você é desequilibrada. Olha o que você fez, você é louca, você precisa ser internada, né? E eu tava tão doente que eu fiz coisas que eu não consigo, hoje, olhando para aquilo, eu não consigo acreditar que era eu fazendo aquilo, né? Hoje, depois de um tempo de terapia, que eu fui procurar terapia, porque eu entendi que eu precisava, porque ficaram marcas em mim, de tudo, né, o que aconteceu. Hoje eu vejo que eu estava totalmente doente, né? Eu estava muito doente, né? E isso realmente acontece com a mulher que fica nesse ciclo. É uma teia, né? Sim. De mentiras e manipulações e agressões, né? No meu caso, eram verbais, né? E nunca chegou a agressão física, mas eram agressões também, né? Sim, Hoje claro. tem a Lei Maria da Penha que define isso, né? Que eu acho que foi muito, muito importante, né? A violência moral, a violência patrimonial, enfim, né? Porque até então se acreditava que se o homem não tinha te encostado a mão, não, ele não é violência, né? Então hoje a gente entende que sim, é uma violência, né? Tem outras formas de violências e que são muito prejudiciais também, né? E aí chegou um determinado, eu falo que chegou um momento da minha vida assim com ele que eu decidi realmente, falei, não, isso daqui não dá mais pra mim. Eu sabia que eu ia ter muita dificuldade para conseguir terminar o relacionamento, principalmente porque eu dependia dele financeiramente. Porque eu trabalhava no cartório extrajudicial e tal. Quando eu tive a minha menina, eu decidi parar um pouco pra cuidar dela. Só que depois, não é que ele não falava assim pra mim. Aí entra a história da manipulação. Ele não falava assim pra mim, eu não vou deixar você trabalhar. Ele não falava isso pra mim diretamente. Só que ele fazia tudo pra atrapalhar, pra dificultar. E sempre colocando a filha, né? Isso, porque ficar com ela é sua obrigação. Porque se ela não tá bem cuidada, a culpa é sua. Porque a casa tá mal cuidada, porque a culpa é sua, né? Eu tentei começar a trabalhar na época com um senhor que é perito judicial, que eu trabalhava tipo free, né? Ganhava por trabalho que eu fazia pra ele. E assim, teve um dia que ele chegou em casa, eu não tinha voltado ainda, e que ele telefonou me xingando, falando horrores, berrando no telefone, e eu do lado do homem, sem saber o que fazer, sabe? Então, assim, dificultava tudo que podia, né? E eu fui ficando. Bom, aí eu falei, não, eu preciso começar... As meninas já estavam um pouquinho maiores. Sim. Eu falei, eu preciso começar a reagir, preciso voltar para o mercado de trabalho, né? Porque quanto mais dependente, se eu continuar dependente, cada vez vai ficar mais difícil romper isso, né? E sua família gostava dele?
Ou não tinha muito A minha contato? família, a minha mãe não gostava, nem um pouco. Mãe A mãe nunca gosta, nunca né? gosta. Minha mãe não gostava. Os dois não podiam ficar muito tempo juntos no mesmo Não. lugar que saía faísca. É. Nós, pessoas que vivenciamos relacionamentos tóxicos onde as mães nunca gostam. Não, Nunca. e É isso foi assim, desde o início do nosso namoro. Porque ela conhecia ele já, e ela falou assim pra mim várias vezes. Quando eu comecei a namorar, ela falava assim pra mim, eu gosto dele. Ele é um rapaz trabalhador e tal. Eu gostaria dele pra ser amigo dos meus filhos, mas não pra ser seu namorado. Eu lembro que ela falou isso pra mim várias vezes. A minha Várias mãe, vezes. minha mãe era a mesma coisa. A minha mãe também, ela Oh. falava que ele pode ser uma pessoa muito legal, mas te faz sair do que você vivenciou. Você não é assim. Exatamente. Você tá se submetendo a algo que você não deveria estar. Quando tá tentando te mudar de alguma maneira, né? Não é saudável. No meu último relacionamento até me deixa tocado falar, porque ainda tenho muitos sentimentos. Uhum. Mas, nesse sentido em si, eu acho que a primeira vez, depois que nós terminamos, que eu me toquei, que aconteceu uma coisa parecida com isso, foi quando eu parei pra pensar que ele falou assim, um dia pra mim no WhatsApp. Se você falar pros meus amigos que você não gosta de uma situação, de alguma certa coisa que eles gostam, eu vou ficar bravo com você, porque eles não vão gostar de você. E vai ser culpa sua, eu não posso fazer nada. E eu fiquei tipo, mas por que eu vou Como me assim? silenciar, deixar de falar alguma coisa que eles não gostam, porque você quer que eu faça isso? Exatamente. Quando eu saí do relacionamento, a minha mãe olhou pra mim, porque eu tava muito triste. Ela olhou pra mim e falou assim, Júlia, eu não te reconheço mais. Mas é isso. Minha mãe virou e falou assim, você era tão alegre, você era pra cima, tudo pra você tava bem, você resolvia aquilo. Hoje em dia eu não consigo ver a Júlia que era. Sim. E eu não consegui enxergar que eu estava mudada. Você não consegue... Você não consegue ver isso. Você não consegue. Eu, assim, algumas coisas que eu gostava muito de fazer. Eu sempre gostei muito de dançar. Desde muito pequena que eu danço, né? Uma das coisas que ele tirou de mim. Ele não deixava, porque ele achava que chamava atenção. Então, se eu fosse dançar numa festa, por exemplo, ele não gostava. Porque porque as pessoas errada, né? estão olhando para você, né? Então, você vai modificando a sua personalidade para caber dentro da expectativa daquela pessoa, né? E não faz sentido nenhum, porque se justamente foi aquela pessoa se sentiu atraída pelo que você era, como assim ela quer mudar, né? Então, por aí você já precisa acender um sinal de alerta, né? E aí eu comecei a tentar trabalhar, comecei a trabalhar com esse senhor que era free, não ganhava muito, mas comecei a ganhar um dinheiro. E eu tinha, na época, eu cheguei a entrar em cursinho preparatório para concurso na época, né? Que já era um pensamento, prestar concurso para mim. Mas aí ele começou a passar muito mal, né? Isso foi 2013, ele começou a passar muito mal, ele começou a emagrecer demais. E vocês não sabiam o motivo disso? Não sabia. Até então, ele sempre foi muito saudável, né? Praticava esporte, jogava futebol, né? Tinha corpo de atleta, né? E aí, ele começou a emagrecer. Muito, muito, muito. Começou a ter, inclusive, dificuldade para se alimentar. Ele não conseguia se alimentar, né? Ele falava que ele ficava sufocado, porque ele estava com dificuldade para deglutir. O alimento não passava, né? E começou uma febre inexplicável. Do nada. Todo dia, à tarde, tinha febre. E aí, eu comecei, tem alguma coisa séria com você, tá acontecendo alguma coisa séria. Cheguei a marcar um médico pra ele não quis fazer exame. Foi ao médico. Ele não gostava de médico ou era uma coisa enraizada na cabeça dele, tipo assim, eu não preciso, não quero? Olha, eu acho que era um pouco de cada coisa. Ele não fazia exames preventivos, nada disso, né? E eu acho que um pouco também por acreditar que nada ia acontecer com ele nunca, né? Sabe? Então, ele foi muito resistente. Ele não queria de jeito nenhum. Quando, finalmente, consegui fazer um amigo dele, eu entrei em contato com esse amigo e pedi, por favor, para ele intervir e tentar convencer. Eu falei, ele tá mal, tá acontecendo alguma coisa muito séria.
E aí que ele foi diagnosticado, mas aí já estava em estado, assim, avançadíssimo, né? Quando fez o diagnóstico, ele já estava extremamente debilitado, ele estava muito magro, né? E os médicos na época falaram para mim, assim, ó, ele tem de 3 a 4 meses de vida. Caramba! Tava muito avançado. Já descobriu no final. Né? Ele tava com metástase em vários órgãos importantíssimos, né? Fígado, o estômago, já tava no esôfago, já tava começando no pulmão, né? Porque demorou muito, né? Pra ir ver o que tava acontecendo. Aí, na época, o que os médicos falaram, ó, não tem cura. Não tem como curar. O que dá para fazer é um tratamento paliativo para diminuir o sofrimento dele ou fazer uma quimioterapia super agressiva para tentar um milagre, né? E ele optou por fazer a quimioterapia. Então, era uma quimioterapia muitíssimo agressiva. Ele ficava internado 5 dias, direto com a medicação na veia. Era um combinado lá de vários medicamentos que tinham efeitos colaterais pavorosos, né? Nossa. Ele tinha dores, inflamavam os nervos. Ele tinha dores pavorosas, né? Então, assim, fora os que a gente já conhece, estômago, né, náusea, essas coisas. E aí, ele aguentou 8 meses. 8 meses. 8 meses. 8 Do meses. diagnóstico até o falecimento dele foram 8 meses, né? Então, na época, fiquei muito triste, muito tocada, porque ele tinha 36 anos na época, né? Eu acho que é uma questão de humanidade. Você já fica, né? Sim. Olhando aquela situação assim, você fica incrédula com aquela situação. Ele antes tinha sido um amigo, era o pai das minhas filhas, Querendo então... ou não, foi 20 anos, né? Exatamente. Então, eu falei, eu não posso simplesmente chegar pra elas e falar, ó, teu pai tá doente e vamos embora, né? Eu não podia fazer isso. E aí, eu fiquei junto com ele o tempo todo, né? Então, era eu que ia pro hospital, que ficava junto com ele, né? Que cuidava e tal. E até que ele não aguentou, né? Então, ele faleceu em fevereiro de 2014. E aí foi um baque, né? Por mais que você tenha passado várias situações que não foram muito legais durante o relacionamento, ainda era Sim. um grande relacionamento de muitos anos. Muitos Carregava anos. muita coisa. E o relacionamento assim faz também com que você fique completamente perdido quando termina, assim, da forma que for, né? Você fica muito perdida, né? Porque você tem... Ele, no caso, né? Era muito controle o tempo todo. É meio que uma dependência, Uma né? dependência, exatamente. E já nessa época você entrou com algum tratamento psicológico? Então, por nessa conta- época, não. Nessa época, eu acho que eu acabei porque eu precisava ter uma solução rápida, porque eu precisava sustentar minhas filhas. Então, eu meio que chutei para debaixo do tapete, assim, sabe? Não pensei, não vou pensar nisso. E acho que a minha válvula de escape, na época, foi o estudo, né? Eu estudava muito. Eu ficava 8 horas por dia, né? Em cima assistia aula de manhã, na parte da manhã, no período da manhã, e depois à tarde eu estudava a tarde toda, né? E também aos finais de semana, estudava no sábado, domingo, até a hora do almoço. Então, assim, não deu tempo muito para pensar, né? Só que aí, depois recentemente, inclusive, eu acho que o que me fez entender que eu precisava tratar, que eu precisava lidar com tudo que tinha acontecido foi o Arnaldo ter ficado doente o ano passado. Quando ele ficou doente, então aí eu surtei, né? Muita coisa voltaram sentimentos muito ruins. Foi uma coisa como se você relembrasse uma Exatamente. situação parecida, entre aspas, Exatamente. deve ter sido Um tenso. desespero, sabe? Eu comecei a ter crises de ansiedade, eu tive dificuldade para dormir, sabe? Eu não via esperança em nada, né? E aí, eu falei, não, eu preciso de ajuda. Foi quando né? deu o estalo, né? Exatamente. Então, aí eu precisei realmente de remédio para ansiedade na época.
E terapia, né? A terapia ainda faço terapia. E a terapia me ajudou muito. Me ajudou muito a lidar com coisas que estavam lá dentro, me prejudicando bastante. E que você não sabe, né? Não. Que é uma coisa que você já tá tanto tempo ali que você acha que é normal. Exatamente, exatamente. E aí eu tô tratando ainda. Eu acho que tem muita coisa, né, pra resgatar, pra melhorar, pra lidar, né? São coisas, algumas coisas eu ainda não consigo falar a respeito, nem com a minha terapeuta, né? Algumas eu consegui falar e a gente está trabalhando, algumas eu ainda não consigo falar, né? Ainda é muito difícil, né? Mas tô no caminho, né? Tô no caminho. É um processo que continua sempre vai voltando. Principalmente Com quando você vai certeza. fazendo terapia e você... Quando você entende que você precisa fazer alguma coisa pra tirar esse sentimento de você, é que eu já passei por terapias antes dessa Sim. situação do relacionamento, eu já tava mal, eu falei, vou voltar, preciso voltar, porque sozinho eu não vou conseguir sair daqui. E por mais que eu tenha apoio de outras pessoas, parece que não é o suficiente. Sim, na hora. sim. Você pode ter uma rede muito grande de pessoas. Mas não é. Não é. Você precisa de alguém ali pra te ajudar. Eu acho lindo isso, assim, na geração de vocês. Vocês terem essa consciência, né? A minha geração ainda tem uma ideia errada de que quando você procura ajuda, que isso é uma demonstração de fraqueza. E é justamente o contrário, Sim. né? Então, eu acho muito lindo na geração de vocês, isso. A minha filha, quem falou muito pra mim, mãe, precisa de terapia. É a minha filha mais velha, porque ela começou a fazer também, porque ela achou que ela precisava. Achou não, ela tem transtorno de ansiedade diagnosticado, né? Então, ela faz acompanhamento, né? Já faz um tempo. E ela foi a primeira, assim, né? Que, não, precisa de ajuda, né? E aí, a minha filha mais nova agora também tá fazendo terapia e eu comecei a fazer também, né? E elas que foram me levando por esse caminho. Mãe, precisa. Se eu pudesse, eu colocava todo mundo na minha casa em terapia, porque eu acho excelente. É uma coisa que faz diferença. Eu também. Totalmente. E assim, até o relacionamento com as meninas melhorou muito depois que eu comecei a fazer a terapia. Sabe? A gente melhora, assim, o teu olhar pro outro, a empatia, o grau de entendimento, né? Você parar, conversar, entender o que o outro tá querendo te dizer, o que o outro tá querendo falar que tá sentindo. Então, melhorou muito, muito meu relacionamento com as meninas. Demais. Chega de terça-feira, quando eu tomei terapia, eu viro e falo assim, ai, gente, finalmente vou conversar com o Nicolas, tem muita coisa pra contar, minha semana foi muito tensa. Às vezes nem aconteceu nada. Aí você chega lá querendo falar de uma coisa, ele resgata uma coisa que você não queria falar em 2010, que aconteceu, e aí você fica assim, nossa, eu falei pra vocês que esses tempos pra trás eu tava muito mal, fui falar sobre o antigo relacionamento que mexeu muito com a minha cabeça. Aí eu comentei sobre saber as partes que eu errei também, entender. Sim. E ele parou eu falei em um certo momento durante a conversa toda. Ele pegou isso muito só no final, mas eu falei que se dependesse de mim eu não teria terminado desse jeito. Eu não gosto de deixar as coisas mal resolvidas. Sim. E no final ele virou pra mim e falou assim: a pessoa te traiu, teoricamente. Ela te machucou, mentiu pra você, fez com que você se sentisse a menor pessoa do mundo. Mesmo assim, você achava necessário buscar um amor em uma pessoa dessa maneira. Talvez porque falte amor próprio em você. Sim. E aí foi um negócio que me pegou de um baque tão grande na hora. Eu virei e falei assim, falta. Porque mesmo depois de acabar o relacionamento, que foi um relacionamento tenso, que me machucou, machucou pessoas ao meu lado também, eu parei e ainda defendia. Ainda falava... Ele era uma boa pessoa, eu amava ele. A gente fica tentando, né? Uhum. A gente fica tentando arrumar desculpa, né? Pro comportamento do outro. Isso aconteceu muito comigo. Aconteceu muito. Eu não vou nem comentar sobre a psicóloga falou pra mim. Que ela até... Mas é desse jeito. Como ele foi meu primeiro namorado, eu acho que tem aquele apego, né? Nossa, a primeira pessoa, isso, aquilo. E aí quando... É só... Não sei te falar, é tão agonizante saber que o passado que eu fazia pra ele era tão...
E o que eu digo assim, esse tipo de relacionamento, que curto ou longo como o meu, ele causa muitos danos, né? E assim, ele acontece em todas as esferas da sociedade, desde das pessoas, da mulher mais humilde até a mulher, né, que tem um nível econômico ou cultural, ou enfim, mais elevado. Isso acontece em todos os setores, né? E assim, eu espero que chegue um dia que as pessoas não julguem, né, uma mulher que está passando por esse tipo de situação, porque ela não precisa ser julgada, ela precisa ser ajudada, né? Porque eu vejo ainda muito quando a mulher ainda está nesse tipo de situação, porque as pessoas que estão de fora, elas enxergam as coisas. Ah, mas por que ela está se sujeitando a isso? Por que ela está lá? Ela gosta. Ela nem né? sabe. Só que ela não vê, ela não enxerga, né? Então, assim, que não se julgue, sabe? Eu espero que chegue um dia nesse nível, das pessoas ficarem próximas, sabe? Tentar abrir os olhos daquela pessoa e não julgar, né? Que as pessoas importantes para ela fiquem próximas, porque se algum dia ela abrir os olhos, é muito dolorido. É muito doído e ela vai precisar de muita ajuda. Sim. É porque é um impacto, né? Sim, Se é abrir o muito olho, difícil. É muito difícil. Porque você se culpa também, enfim. Você é vítima, mas você se culpa, você sente que você perdeu um tempo precioso na sua vida, né? E você passa por várias fases, eu acho. Né? Então, sim, é importante ajudar. No começo, teve pessoas que não acreditavam em você? Olha, na verdade, não. Porque as pessoas próximas a mim, elas já entendiam o que estava acontecendo, né? As pessoas próximas a mim, né? Uhum. As pessoas próximas a ele, eu nunca perguntei qual era a opinião deles e também não me interessa. Mas, enfim... As pessoas próximas a mim, elas viam bem o que estava acontecendo, né? Então, quando eu... depois que o relacionamento terminou e tal, quando eu comentava alguma coisa, as pessoas acreditavam, né? Que tinham visto e que tinham participado de algumas coisas, né? Então, nunca chegaram a falar para mim que não era verdade, não. Né? E eu não passei por isso. Mas eu sei que tem muita gente que passa. Sim. E, Vanessa, quais são seus próximos passos? Você tem projetos pessoais para seguir? Tenho agora? Muitos. Você quer contar algum? Eu tenho muitos. Eu passei no concurso, tomei posse, né? Em 2017. Agradeço muito, porque foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Amo o meu trabalho, né? Sou escrevente do TJ com muito orgulho. Amo o meu trabalho, faço da melhor maneira possível. Mas eu tenho ainda o objetivo de prestar outros concursos, né? Que são mais da área do direito, né? Principalmente. Um sonho meu é o Ministério Público, desde muito menina, né? Promotora, né? Então, eu sei que é uma preparação aí longa, porque é um nível muito alto, né? São um concurso muito difícil, 5 fases, muito difícil. Mas agora que as minhas filhas já estão maiores, já estão adultas, maiores não, né? Eu falo como se elas fossem crianças, elas são adultas, né? A mais velha tem 22 anos e a mais nova tem 20. Então, assim, estão trilhando o caminho delas. Eu pretendo, agora com mais tempo, né? Voltar a estudar, né? E me preparar. Vamos levar a conversa um pouquinho mais leve agora. Quais são seus hobbies que você gosta de fazer? Olha, o que eu amo fazer, que também é uma espécie de terapia para mim, é a cozinha. Eu amo cozinhar. Amo cozinhar. O Arnaldo virou pra gente e falou assim... Olha aqui, você acha que ela não cozinha bem? Eu amo. É assim, uma coisa que me acalma, sabe? Eu adoro ir pra cozinha e ligar uma música. Eu adoro vinho. Então, pego uma tacinha de vinho, né? E vou lá fazer minhas receitinhas. Eu aprendi a fazer massa, porque eu adoro comida italiana, né? Eu adoro massa. Então, eu aprendi a fazer massa,
né? Então, fico lá no meu cilindro, cortando meu macarrão. Faço massa recheada também, ravioli. Enfim. Se quiser convidar a gente, a gente tá à disposição. E eu adoro aprender técnicas de gastronomia. Eu estudo mesmo, eu compro livros, né? Eu acabei de fazer um curso EAD do Senac. Um concurso sobre massas, né? Confecção de massas. Tenho até o certificado lá. Ai, que chique! Mas assim, é uma coisa que eu gosto muito. Adoro fazer, adoro testar receitas novas, aprender as técnicas, né? Técnicas francesas, por exemplo, que são complexas, né? Eu adoro aprender, adoro fotografar os pratos, montar os pratos, adoro. Já pensou em entrar no MasterChef? Já é uma vontade. Se inscreve que a gente vai estar lá. A gente vai fazer um Instagram te apoiando, pode ter certeza. Eu já cheguei até a ver, na última edição de Amadores, eu cheguei até a entrar pra olhar, né? Só que ainda ia ficar muito complicado pra mim, por conta de trabalho e tudo mais. Falei, não, eu preciso fazer uma reservinha, né? Aí eu posso, sei lá, talvez tirar uma licença não remunerada pra focar nisso. Em algum momento, se eu entrar, né? Quem sabe? Estaremos torcendo. Sim. Que bom, bom. Eu adoro assistir MasterChef, inclusive. Eu também. Principalmente o amador, porque é o que mais... É agitado. É mais agitado e é mais próximo, né? Assim, da gente. Entende. Exatamente. Eu também sou super fã do programa, né? Desde o início. Sim. Né? E eu já gostava de cozinhar, não foi por conta do programa. Eu me lembro muito menininha, eu sempre estava na cozinha envolvida. Eu lembro que com 5 para 6 anos eu quis aprender a fazer arroz, porque pra mim aquilo era uma espécie de mágica, assim, ver o arroz cru e depois aquele arroz soltinho, gostoso, né? Então eu lembro da moça que trabalhava em casa na época, que minha mãe trabalhava fora, então ela ficava com a gente. Eu lembro que eu falei tanto na cabeça dela que ela colocou uma cadeira, me colocou em cima da cadeira, e aí ela ia colocando as coisas na panela, e eu ia mexendo, e ela ia me explicando. E eu sempre me interessei. Eu sempre estava na cozinha. Desde pequena. Cozinha era o lugar que eu mais gostava. Eu sempre estava xaretando, quem estava fazendo o quê. Aí, quando eu era adolescente, assim, minha mãe falava, se tinha que empanar alguma coisa, ela falava, empana você, porque eu gosto do jeito que você faz. Então tá bom. Então, eu já tinha algumas coisinhas, assim, que em casa todo mundo preferia, o meu jeito de fazer, né? E depois, quando eu tive as meninas também, né? Cozinhava todo dia, porque queria que elas se alimentassem de maneira saudável. Então, foi uma coisa que eu sempre gostei. Mas o MasterChef, quando começou o MasterChef, eu falei, nossa, o mundo da gastronomia é muito maior, né? Sim. Do que eu imaginava. Quantas vezes eu tentei recriar as receitas, mas nunca deu certo, Mas não desiste. Às vezes não dá tão certo na primeira, mas vai tentando que dá, assim. Mas aproveitar que a gente tá falando de comida, pra gente falar um pouquinho que nós estamos com uma campanha ativa atualmente de arrecadação de alimentos para a instituição... Esqueci o nome. São Francisco de Assis. O centro. Isso é muito importante. Nós vamos colocar caixas, tem em alguns lugares, aqui na Unirp, na unidade 1, tem na unidade 2 também? Não. Só na 1 e na 3, ok. Só na 1 e na 3. E são alimentos não perecíveis para doar para as pessoas que precisam nesse momento. Obviamente, ela vai até dia 30 de novembro. 30 de novembro. Dia 30 de novembro. Então, assim, gente, sempre bom reforçar. A gente sempre fala aqui no podcast, né? Ajudar outras pessoas a passar isso pra frente também, porque tem gente que não tem as mesmas condições que nós. Com certeza, e é com certeza. Bom falar sobre isso. E comida, gente, é uma coisa que todo mundo deve ter acesso a se alimentar da forma correta, a fazer todas as refeições do dia. Sim. Né? Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter esse direito. Então, tem que fazer isso mesmo. Então é isso, gente, ó. Não esqueçam, tá? Até dia 30 de novembro, vocês podem doar. Pode procurar, vai ter flyers, cartazes na faculdade. Então, assim, vai estar aí, vocês vão achar. E se não achar também, é só mandar mensagem na rede social, lá no @pod5, que a gente vai falar, vamos atrás também. Basicamente é isso, né? Vanessa, muito obrigado por ter aceitado. Gente. Obrigada mesmo. Foi muito bom. Eu gostei muito do papo. Muito obrigada mesmo. Você é uma pessoa maravilhosa, que tem muito a contar pra gente, pra todos, se você quiser um dia expor pra todo mundo. Sim. E isso ajuda muitas mulheres.
Sim, que estão sim. passando por isso. Porque quando você não tem alguém do seu lado pra falar, é bom escutar uma pessoa que, mesmo a gente estando aqui, uma pessoa vai escutar isso e vai perceber. A ideia é essa, é falar, falar e falar para que as pessoas se sintam incentivadas, né, a pedir ajuda se for preciso e que não fiquem, né, dentro de um relacionamento que tá fazendo tão mal. Sim. Então é isso, gente, ó, nas redes sociais, @pod5, pode, o 5, o númerozinho e o inco no final. Pode falar seu @. Meu arroba, é muito complicado, amiga, pode pular. Podemos divulgar o seu @? Podem. Pode falar, por favor. @VMDistace. Vão lá seguir, gente, por favor. O meu é Juviolin, normal. E o meu @Vito, é VITOOHS2. Certo. É isso, gente, muito obrigado. Muito Obrigada, Obrigado. gente. Vamos finalizando mais um episódio. Semana que vem tem mais, gente. É isso. Beijo. Tchau.